Amados, esse tema dessa noite é um tema muito importante, urgente, relevante, que é sobre ser cheio do Espírito Santo, edificado pela palavra. O cristão triunfará. Não há outra forma. Não há outro meio possível. O Senhor Jesus nos deu o exemplo. Jesus, enquanto viveu aqui neste mundo, foi cheio do Espírito Santo e foi cheio da palavra. Ele nos deu exemplo e nos dá condições de, seguindo seus passos, sermos cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. Convido a amada igreja a abrir a palavra, a Escritura Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 61. Versículo 1 até o versículo 7. Pastor Lecivaldo, quanto tempo o senhor me concede? Amém. Eu sou homem sujeito à autoridade. E o pastor Lecivaldo também, ele está sob a autoridade do Senhor. E o Senhor já disse para ele, deixa comigo o tempo que eu vou falar o tempo que eu quiser falar nessa noite, diz o Senhor. Isaías 61. Irmãos, a presença do Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Eu sei aonde Ele está, como Ele se move. E eu sei que Ele está aqui. Vamos abrir os nossos corações. Estejamos sensíveis. Peço ao Senhor para te dar um relacionamento mais íntimo com Ele, para abrir seus ouvidos, para abrir os seus olhos, para renovar seu coração. Deus tem propósito. Essa conferência nasceu no coração de Deus. E eu me sinto extremamente privilegiado por dar abertura a essa noite. É uma responsabilidade que eu recebo de joelhos. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros são os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós, igreja, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Oremos. Pai, graças te damos por essa noite. Aqui estamos nós, seus filhos. Levantamos um altar a ti em nossas vidas, em nossos corações. Nos apresentamos a ti, ó Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti nessa noite. Ó Pai amado, nós cremos em ti, cremos que tu estás aqui, cremos que teu é o reino, que tu é a glória e que teu é o poder. Assim, Pai, envia a tua palavra nessa hora. Envia a tua palavra e cura e sara-nos. Envia a tua palavra e traz libertação aos cativos. Envia a tua palavra e põe em liberdade os algemados. Envia a tua palavra e tira o espírito angustiado. Pai, se alguém entrou aqui nessa noite com espírito angustiado, derrama óleo de alegria. Se alguém entrou aqui com pranto, ó Deus, reveste de vestes de louvor. Ó Pai, se alguém entrou aqui aflito, receba consolação, encorajamento, renovação, e que todos nós possamos ser cheios. Ei, aleluia! Que possamos ser cheios. Transborda vasos, vasilhas. Transborda, Deus. Unja a nossa cabeça com óleo. E faz o nosso cálice transbordar. Na tua presença, a plenitude de alegria. Nas tendas dos justos, a jubiloso cântico de vitória. Ó Deus, que possamos ouvir brados de louvor e de vitória pelas proezas e maravilhas do Senhor no meio do teu povo. Tu estás aqui, faz a tua obra. Esse lugar é teu, nós somos do Senhor. Amém, aleluia. Unção, missão e restauração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essa divisa é muito relevante para nós, cheios do Espírito, edificados na palavra. E meu tema nessa noite, com base no livro de Isaías, no texto que eu fui direcionado, irmãos, a refletir nessa noite com os amados, é unção, missão e restauração. Que a igreja saiba que Deus tem unção, missão e restauração para todos nós. Esse é o tempo oportuno. A hora vem e agora é. Unção, missão e restauração. Amados, esse texto que nós lemos é um texto muito amado, particularmente por mim, eu acredito que pelos irmãos também, até pelo fato de Jesus de Nazaré iniciar o seu ministério lendo esse texto na sinagoga, lá em Nazaré. Ele abriu esse texto e disse: hoje se cumpriu essa palavra diante dos vossos olhos. Deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre o contexto de Isaías 61, lá no livro de Isaías, o contexto do capítulo 61, para que a gente possa se situar no momento em que essa palavra foi dada a Israel e depois como essa palavra foi atualizada, dinamizada pelo poder do Espírito em Jesus de Nazaré e como que essa palavra nos alcança no dia de hoje. Amados, nós sabemos que o povo de Israel, ele foi exilado na Babilônia e foi um momento muito dramático, um momento muito triste, porque Israel teve o seu templo destruído, teve a sua cidade arruinada, seus muros queimados, os seus nobres do reino levados pelos babilônios para fora da terra, uma vergonha, um opróbrio que Israel viveu devido a uma disciplina severa que o Senhor trouxe sobre eles. Israel apartou-se da palavra de Deus, apartou-se da Torá, deixou de seguir o Deus vivo e verdadeiro, dobrou-se diante de ídolos
e foi advertido pelos profetas. Deus sempre levanta profetas. Os profetas são homens que têm uma palavra urgente. As palavras dos profetas são palavras que têm um senso de relevância imediata. É preciso ouvir a palavra de Deus nas bocas dos seus profetas. Mas Israel rejeitou. O Senhor disse: eu enviei os meus servos, os profetas. Mas Israel rejeitou a palavra dos profetas. Então Deus disse: já que vocês não querem ouvir as palavras, as minhas palavras na boca dos meus profetas, vocês então vão experimentar o que é deixar de ouvir, o que é a seca, a fome espiritual. E eles foram para a terra da Babilônia, vivendo um período muito, muito, muito crítico e dramático, um cativeiro que levou 70 anos, ainda que Deus nunca tenha deixado de falar, porque Deus não desiste do seu povo. Deus, na verdade, nunca deixou de enviar profetas. Durante o exílio, nós temos profetas que profetizaram no exílio. Ezequiel, por exemplo, foi um profeta do exílio. Ezequiel viu, irmãos, olha, o templo foi destruído, e o templo era o lugar onde Deus habita. O templo foi destruído, mas a presença de Deus não. Sabe por quê? Porque o templo na terra era um sinal visível de uma realidade espiritual imutável e que o homem não pode alcançar por si mesmo, porque o templo na terra aponta para o templo verdadeiro que está no céu. É um lugar visível aonde o homem pode encontrar-se com Deus, porque o templo é lugar onde céus e terra se unem. Céus e terra se encontram. O eterno se encontra com o tempo, o espírito se encontra com o humano, Deus e homem se encontram no santuário. Porém, aquele lugar foi destruído, mas a presença de Deus não. Porque ele disse: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Daí que Ezequiel viu a glória de Deus indo junto do povo para a Babilônia. O templo foi destruído, mas a glória de Deus acompanhou o povo. Porque Deus iria tratar com o povo lá. E iria restaurar o povo, para o povo voltar para a terra. Por isso, o contexto é um contexto de retorno dos exilados que ficaram 70 anos na Babilônia. E era hora deles voltar, e já é tempo de retorno, só que o ambiente ainda é de desolação. Sabe, o povo chega da Babilônia, encontra Jerusalém destruída. Encontra os pobres da terra cada vez mais pobres. Os muros derrubados, queimados. É justamente no meio dessas ruínas, no meio dessa desolação, no meio desse caos, que o Espírito e a palavra vão atuar por meio dos profetas. Porque Deus é especialista em agir no caos. Desde Gênesis 1 nós vemos isso, irmãos. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas está escrito lá assim: a terra, porém, era sem forma, vazia, era deserta, era um caos, estava desolada. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Podiam haver trevas, podia haver caos, mas o principal estava lá: o Espírito de Deus. Pode haver caos, pode haver desolação na vida de alguns dos irmãos que estão aqui, mas o principal está presente. O Espírito de Deus está entre nós para gerar vida. Então, num contexto de caos, Deus levanta seu profeta. E ele disse:
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Quero falar nessa noite sobre unção, missão e restauração. Diga comigo: unção, missão, restauração. Diga para quem está do seu lado. Eu não vou repetir não, que você já entendeu. Fala. E para o outro. Diga, fica ligado que Deus tem tudo isso para você nessa noite. Aleluia! Hein? A unção. Em primeiro lugar, a unção. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Um profeta, que nós não sabemos o nome, ele encarna uma profecia que está no capítulo 42, quando o Senhor diz assim: eis aí o meu servo, pus sobre ele o meu Espírito, ele promulgará o direito e a justiça na terra, e nesse servo a minha alma tem prazer, a minha alma se compraz. Adonai está dizendo assim para este servo: eu pus sobre ele o meu Espírito, a minha alma tem prazer nele, e ele vai promulgar o direito e a justiça no meio dos povos. Esse texto ecoa, esse texto reverbera Isaías 42, quando este profeta, ele fala na primeira pessoa, ele toma para si a missão, ele entende que essa é a hora de Deus atuar, de Deus trabalhar, de Deus agir por meio da vida dele. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Interessante, irmãos, que a unção no Antigo Testamento é dada para 3 classes de pessoas, sobretudo 2: reis e sacerdotes. Escute, reis e sacerdotes são ungidos com o óleo, e eles recebem o Espírito. O profeta, normalmente, você não ouve falar da maioria dos profetas de ritos de ordenação sacerdotal. É Deus que unge direto. Ainda que Elias até, Deus falou para Elias preparar Eliseu e ungí-lo. Mas você pode ver que na maioria dos profetas, você não tem um rito de consagração igual tem com o rei e com o sacerdote. Sem diminuir rei e sacerdote, porque reis e sacerdotes, eles são determinados, reis e sacerdotes, por genealogia. Reis são filhos de Judá, os judaítas, os filhos de Davi. Deus falou para Davi: não vai faltar um filho teu no trono. Os filhos de Davi são ungidos por causa de genealogia. E os filhos de Arão também. Mas profeta não. Profeta não. Sem diminuir a instituição dos reis e dos sacerdotes, os profetas não têm genealogia. É Deus que chama. É Deus que vocaciona. Está lá arando a terra, Deus, o Senhor diz para ele assim: vem e me segue. Está lá colhendo sicômoro igual a Amós, lavrando, cuidando do seu rebanho. O Senhor fala assim: vai e profetiza. Desde que eu saí de casa, o Senhor falou para mim assim: pode dizer que eu vou estar renovando dons ali hoje, despertando vocações, renovando o chamado. Pelo Espírito Deus faz isso, irmãos. Sim, sim, sim. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, Deus levanta esse profeta, porque, irmãos, existe um poder dinâmico, dinamizador na palavra.
Sempre que existe crise e caos, sempre que existe urgência, quando há desvio, quando há apostasia, Deus levanta profetas para trazer a igreja de volta para o prumo. Olha, por exemplo, o que aconteceu com Elias nos dias de Acabe, aonde Israel desviou-se seguindo o baalismo, seguindo Baal. Deus levanta homens como Elias. O nome Elias significa Eliahu. O meu Deus é Yahu. O meu Deus é o Senhor. O meu Deus não é Baal. E Elias vem com o ministério de reforma, de restauração de altares, de restauração do culto, de restauração da ordem divina. Os profetas, eles não têm compromisso com os reis, com as instituições humanas. Os profetas se submetem tão somente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus está nos seus ossos, a palavra de Deus está no seu ser, se move dentro dele. A palavra é maior do que o próprio profeta. Se nós queremos, irmãos, ser boca de Deus nesse mundo, nós temos que ser cheios da palavra, cheios da profecia. A profecia tem poder de criar. A profecia tem poder de restaurar. A profecia é uma candeia que ilumina em lugar escuro. E a gente vai seguindo e andando na palavra até que o dia clareie. Há poder na palavra profética. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, de João lá no Apocalipse. Jesus, ele é o maior de todos os profetas. Olha, o livro de Hebreus, ele diz assim: havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O Deus que a igreja serve e ama é um Deus que fala. Mas ele quer dizer assim, que Deus falou no passado aos pais pelos profetas muitas vezes, ou seja, de maneira fragmentada. Deus falou através do sacerdócio, Deus falou através da monarquia, Deus falou através dos profetas do Antigo Testamento, mas o autor diz: porém, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto perdoa o mais excelente nome do que o deles, pois a qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus falou no passado de maneira fragmentada, porém em Cristo Ele fala de maneira plena, porque o Filho é a imagem do Deus vivo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E quer saber, quando o autor de Hebreus fala que o Filho é a expressão exata do seu ser, ele quer dizer o seguinte: o Filho é o caráter de Deus. E o caráter é o sinete, o caráter, queridos, é quando um rei, ele usa o seu anel e coloca lá na cera. O que está no anel é impregnado na cera. O que fica impregnado na cera é o caráter do anel. Cristo é o caráter de Deus. Se você entende o que eu estou falando, se você crê nisso, adore a Ele. Porque se os anjos de Deus o adoram, quanto mais nós adoremos a Ele. Essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus abriu na sinagoga de Nazaré o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boa nova,
para restaurar os quebrantados, para dar vista aos cegos, para falar, trazer o ano aceitável do Senhor. Jesus disse diante de todos: eu sou esse servo, o servo de Adonai, que tem o Espírito sobre si. O Espírito, ao contrário, no Antigo Testamento, ele possuía e saía, ele possuía para uma missão, possuiu Sansão, mas ele não era pleno em Sansão. Ele possuiu Davi, mas não era pleno em Davi. Ele possuiu Saul, que chegou até a profetizar, mas não era pleno em Saul. Ele possuiu Moisés, inclusive o Espírito estava sobre Moisés. Irmãos, olha que coisa tremenda. Moisés impartiu sobre 70, e os 70 foram cheios do Espírito Santo e passaram a profetizar com Moisés. Imagina, mas não era pleno em Moisés. Mas o Espírito é pleno em Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, diz o livro de Atos. Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo, exultava no Espírito Santo, glorificava o Pai no Espírito Santo. Querido, Jesus de Nazaré é pleno do Espírito. Paulo disse: nele, em Jesus de Nazaré, habita a plenitude da divindade. A plenitude de Deus está nele. Ele é pleno de Deus. Nele habita corporalmente. Escute isso que eu estou lhe dizendo. Deus habita corporalmente em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o ungido. E eu gostaria de trazer aqui uma percepção, talvez por um ângulo novo para os irmãos. A palavra ungido é a tradução do hebraico Mashiach, que significa Messias, e do grego Christos, da onde vem Cristo. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Messias na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento, Christos no grego, ambos significam ungido. E o que é ungido? O ungido é alguém ou algo que recebe a unção. No Antigo Testamento, a unção era com óleo. O óleo que Deus designava tem uma maneira certa para fazer, está prescrito lá no Êxodo. Quem era ungido? Os utensílios do tabernáculo. Isso tornava aqueles móveis, aqueles utensílios separados para o serviço de Deus. Os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos porque eram separados para o serviço de Deus. Jesus não foi ungido com óleo feito por mãos humanas. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ao ser batizado, interessante, né? O lugar onde Deus se manifesta deveria ser o templo de Jerusalém. Só que Deus mudou de endereço. Deus não é refém dos homens e nem das instituições. Deus não se deixa engessar nem se engaiolar. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é totalmente livre, ele não se deixa engessar, nem se prender, nem pelos poderes religiosos, nem pelos poderes políticos. Ele age como quer, quando quer, em quem quer, da maneira como bem lhe apraz. Ele é livre. Ele é livre. Ele é totalmente livre, então ele não estava mais no templo. Tinha atividade religiosa. Irmãos, olha só, olha o risco que nós corremos. Pode ter tudo funcionando direitinho. Som, mesa de som, microfones bons, os tenores, os contraltos, os sopranos, todo mundo afinado, os melhores músicos, os melhores pregadores, atividade religiosa, pode ter festa, festa do milho, festa da roça, pode ter movimento e ainda assim faltar o principal.
A ponto dele dizer, eis que estou à porta e bato. A ponto dele dizer, meu Deus, se ele está na porta e bate, ele está do lado de fora. E o problema é que a igreja nem sente falta, porque a música é tão boa, porque o ambiente é tão gostoso. Ah, meu Deus. Que Deus nos livre disso. Que nada te impressione, a não ser Jesus de Nazaré. Que os nossos olhos não estejam em mais ninguém. Que os poderes terrenos não nos encantem. Que ter proximidade com os poderes políticos não nos gere encantamento e falso senso de segurança. Irmão, prefiro ser desconhecido dos governantes e íntimo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não me importo do meu nome não estar na agenda do governante, mas se meu nome estiver no livro da vida, isso me basta. Então, escute bem, amado. Eu tô ministrando porque eu sei que o pastor dessa igreja é um profeta. E ele falou, fica à vontade e fala o que Deus colocar no teu coração. E eu estou liberando essa palavra aqui para você. Presta atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Muitos estão enfeitiçados. Tá? Com os poderes terrenos. O templo daquela época estava funcionando, os sacrifícios oferecidos, os cordeiros sendo colocados lá, e Deus não estava ali. Aonde Deus estava? No deserto. João Batista é filho de Zacarias, o sacerdote. E você acabou de ouvir que sacerdote nasce sacerdote. Se ele é filho de sacerdote, onde ele deveria estar? No templo. Mas João Batista não está no templo por causa da instituição. João Batista quer estar onde Deus está. E Deus não estava no templo, Deus estava no deserto. E o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não estava no templo de Jerusalém, mas estava manso e humilde. E chegou lá, queridos, como qualquer um outro homem. E quando João viu, João se espantou. Espera aí, eu é que preciso vir a ti, e tu vens a mim. Jesus disse, importa cumprir toda a justiça. Quando Jesus foi batizado, irmãos, aconteceu ali no Jordão o que deveria acontecer todos os dias no templo. Céu aberto. Só que o templo era céu fechado. E aonde que o céu está aberto? O céu está aberto no deserto, o céu está aberto no Jordão. Sabe por quê? Porque o céu está aberto aonde Jesus está. Aonde Ele está, o céu se abre e a glória de Deus se manifesta. Por quê? Porque Jesus, Ele é o verdadeiro santuário. O templo de Deus não era mais aquele que Salomão construiu, os babilônios destruíram, Esdras e Neemias reconstruíram, Herodes reformou. Aquele não era o templo de Deus. O templo de Deus é outro. O templo de Deus é aquele de quem se disse. Jesus falou, vocês vão derrubar esse santuário. E em 3 dias eu vou levantá-lo. Aí eles disseram assim, em 46 anos, olha só o que é mente fechada, mente enfeitiçada pelo poder. Em 46 anos, Herodes reformou. Como que você vai levantá-lo em 3 dias? E segue-se sem entender isso até o dia de hoje. Deus mudou de endereço. O templo é o lugar onde céus e terra se encontram. E não há outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Deus e homem em um mesmo ser. Perfeito. Perfeitamente Deus.
perfeitamente homem, porque o Verbo se fez carne e armou a sua tenda no nosso meio. Ele é o verdadeiro tabernáculo, a tenda do encontro onde a gente se encontra com o Pai. É em Cristo. Nós nos encontramos com o Pai em Cristo. Estamos nele nesse momento, portanto, estamos no Pai também. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Cristo, o ungido de Deus, Ele é ungido de Deus. E esse que eu quero dizer. A partir do momento que Jesus se tornou o Cristo, o ungido, quando Deus disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. O prazer de Deus está no Filho. O Filho é o deleite. O Filho é o alvo dos afetos, das afeições do Pai. O Filho é amado do Pai antes do mundo existir. E o Espírito Santo é o amor que o Pai dá ao Filho e que o Filho responde ao Pai. O Espírito está no Pai e no Filho, unindo os dois. Por isso eles são um. E sabe o que é mais extraordinário? Ele nos chamou para essa comunhão. Ele nos chamou à comunhão do Filho, para que pelo Espírito sejamos um com o Pai também. Porque essa é a vida eterna. Aleluia. Amados, o Espírito nos é dado para, dentre outras coisas, duas coisas principais. Por que o Espírito é dado? O Espírito nos é dado, primeiro, para que possamos ter a consciência da filiação. O Espírito nos é dado para você começar a balbuciar. Abba, Pai, papai, papai. Como uma criança. A palavra Abba é uma palavra aramaica que é quase que um balbucio de um bebê. Papai, Abba, você é essa criança que recebeu o Espírito do Filho, para que você tenha a comunhão que o Filho tem com o Pai. E esse Espírito tem que crescer dentro de você. Esse Espírito tem que habitar em você, ser o centro da sua vida, tem que ser guiado por esse Espírito. Olha, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Você é filho de Deus. É o Espírito de Jesus que está dentro de nós, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse Espírito, ele te dá a mente de Cristo. Esse Espírito te dá o desejo de fazer a vontade do Pai, como Cristo fez. Esse Espírito, ele conforma você na semelhança de Cristo. Te dá os sentimentos de Cristo. Paulo fala assim, tem de vós os mesmos sentimentos de Cristo. É o Espírito que te dá esse sentimento. Então, amado, o Espírito é dado a nós, em primeiro lugar, para gerar em você semelhança com Cristo. E você se torna semelhante a Jesus. O Espírito nos foi dado, em primeiro lugar, para a gente ser semelhante a Jesus. Se Deus amou o Filho unigênito, quanto mais milhares e milhares e milhares de filhos que têm o mesmo Espírito do Filho unigênito. Quantos estão entendendo essa palavra? O Senhor te dá o mesmo Espírito que deu a Jesus, para você crescer em semelhança com Cristo e andar como Ele andou. A segunda coisa pelo qual Deus nos dá o Espírito é para que você faça a missão, para que você cumpra a missão que Deus deu ao Filho. Ou seja, Deus te dá o Espírito para gerar em você o caráter do Filho, e Deus te dá o Espírito para que você tenha o carisma do Filho, os dons, o poder, para realizar as obras que o Filho fez. Tem crente aqui comigo? Levanta a mão e glorifica a Deus aí. Aonde você está, glorifica a Deus. Deus te deu o Espírito para te dar caráter do Filho. E Deus te deu o Espírito para te dar os carismas do Filho. Os dons. Fluir no poder de Deus como Cristo fluiu. Então, meus amados, o Espírito está sobre Jesus. Então, neste sentido, Ele é o único Cristo. Quem concorda comigo?
Não há Cristo fora de Jesus. Não há Messias fora de Jesus. Então, se não há Cristo fora de Jesus, Jesus é o único ungido. Então, diga assim comigo, só tem um ungido. Porque o ungido é Cristo. Quem é ungido? Qual é o nome dele? Cristo. Quem concorda diz amém. Ninguém é ungido fora de Jesus. E se você encontrar alguém por aí, esse é o anti-Messias, é o anticristo. Aquele que se diz ungido e não está em Jesus, ele é o anticristo. Porque só tem um ungido. Qual é o nome dele? O que é ungido? É aquele que sobre quem está o Espírito. Sobre quem está o Espírito? Agora, olha só que coisa extraordinária. Foi prometido pelo profeta Joel que nos últimos dias o Senhor prometeu derramar o seu próprio Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, sonharão os velhos. O Espírito vem sobre homens e mulheres, ricos e pobres, não importa a etnia, se é judeu, se é grego, não importa mais diferenças de classe social, etnia, condição social, até sobre servos e servas, até sobre os escravos, do menorzinho até o menorzinho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai beber dessa água que vem do alto, vai beber da água que vem de cima. Vou dar de beber ao meu servo, diz o Senhor. Ele vai derramar. E isso começou a acontecer, sabe quando, queridos? Quando Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Quando ele venceu a sepultura e a morte. Jesus está vivo. Jesus está à direita do Pai. Jesus ressuscitou e glorioso. Exaltado à direita de Deus, disse Pedro, derramou isto que vós vedes e ouvis. Então, porque Cristo está no céu, o Espírito é derramado na terra. Tem crente que até hoje não entendeu isso. Cristo não vai morrer de novo pelos seus pecados. A morte dele é única e definitiva. Quantos dizem amém? Sacrifício perfeito. A ressurreição dele foi única e definitiva. Já ressuscitou dentre os mortos. Quando dizem amém. E a ascensão de Jesus aos céus, ela foi única. Ele já está lá à direita de Deus, de onde ele reina, de onde ele vive. Quantos dizem amém? E o Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas. É só você receber. Não precisa esperar em Jerusalém. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, eu estou em Jerusalém. Meu Deus, 40 anos de crente. Em igreja pentecostal. Eu falei, você já recebeu o Espírito Santo? Ele disse, eu ainda estou em Jerusalém. Eu falei, irmão, o teu calendário tá atrasado. O irmão precisa acertar aí o calendário. O Espírito Santo já começou a ser derramado. E de lá para cá está sendo derramado todos os dias. Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, em algum lugar desse globo terrestre, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo, falando em línguas, tendo visão, vidas sendo restauradas, jovens tendo visões, velhos sonhando. Queridos, o Espírito Santo está fazendo a obra no mundo inteiro. Inclusive está aqui em Queimados, da rua 23, número 8 e 9. Está aqui. Então recebe, querido. Bebe da água da vida. Recebe da água cristalina, sacia tua sede. Sacia-te no Senhor. Bebe da fonte. Aleluia. Quem crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem esse negócio de seca, de baixa hidrelétrica no Brasil, aí chove pouco, baixa o nível da água, não é assim? Com Deus não tem esse problema não, irmão.
Quanto mais ele dá de si, mais ele tem para dar. Mais ele tem para dar, você vai, mais ele tem, mais ele tem, mais ele tem, mais ele tem. Não seca, não cessa, não para. É fonte que jorra. É fonte inesgotável. Quem sabe você entrou aqui como mulher samaritana, veio com um balde na mão. Com Cristo você não tira água de balde, querido. Com Cristo você entra no rio. Com Cristo você entra no rio. A água está lá no artelho, você vai entrando no mar, está no joelho, você vai entrando no mar, está na cintura, vai entrando mais. Daqui a pouco você não pode mais tocar no chão, tem que atravessar nado. Eu diria assim, ó, deixa o rio te levar. Deixa o rio te conduzir. Aleluia! Eu creio. Quantos creem? Digam amém. Deus está aqui nesse lugar. Então, para passar do ponto 1 para o ponto 2, a unção que está sobre o ungido, depois que o ungido assentou-se à direita de Deus, aconteceu alguma coisa muito especial. Ao enviar o Espírito sobre aqueles 120, ele formou um corpo. Corpo de Cristo. É ali que a igreja surge, quando o Espírito é dado. Então escuta, o óleo que está sobre a cabeça dele é igual ao Salmo 133. O óleo está sobre a cabeça de Arão, só que escorre pela barba e pelas orlas das suas vestes. O óleo que está no cabeça escorre para todo o corpo. Você sabe quem é o cabeça? Jesus. O óleo é o Espírito. E quem é o corpo? Levanta a mão e aleluia, glorifica a Deus. O Espírito que está sobre Jesus de Nazaré está sobre nós também, irmãos. Nós podemos falar junto com Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Porque eu estou nele. Eu estou no ungido. Eu estou em Cristo. O Espírito de Cristo está sobre mim. Toma posse. O Espírito reveste o Cristo. Jesus que é a cabeça. E a igreja que é o corpo de Cristo. O propósito da unção é a missão. Deus não nos deu o Espírito Santo para a gente fazer espetáculo. Às vezes eu tenho a impressão que alguns pensam que é para ficar, nos entreter. O Espírito Santo não é para entreter. O Espírito Santo é a presença, irmãos. É a presença. É a presença que nos torna semelhantes a Jesus e é a presença que nos faz realizar as obras de Jesus. Então, o Espírito Santo nos é dado para missão. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados. O Senhor disse para mim que onde tiver um quebrantado aqui hoje, Ele vai tocar. Quebrantado significa pobre, no sentido de pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Os aflitos, aqueles que sabem que não são nada, aqueles que dependem única e exclusivamente de Deus, aqueles que sabem que não têm recursos em si mesmos, não se justificam por suas próprias obras, sabem que são pecadores, mas querem andar com Deus, dependem da graça de Deus. Esse é o quebrantado que Deus quer curar, que Deus quer tocar. Deus ungiu Jesus para trazer o reino de Deus. E Deus também unge a igreja, para que a igreja possa proclamar esse reino de Deus hoje. Para que o reino de Deus seja sinalizado no meio dos homens. Para trazer cura. Irmãos, estamos vivendo uma sociedade muito, muito, muito doente. Todos os dias nos deparamos com notícias terríveis. Minha filha fica angustiada de ver como essas questões de pedofilia, de feminicídio,
Todos os dias, essas feridas são expostas. A nossa sociedade está enferma, precisa de cura. O mundo está doente. A.W. Tozer, ele foi um profeta que viveu nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: tudo está torto até que Deus conserte. O nosso mundo está doente. Isaías, no capítulo 1, no versículo 5, diz: toda a cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. Do Israel daqueles dias, não há nada são, só feridas abertas, chagas purulentas, sendo pus, irmãos. E o pior, não é só o mundo que está enfermo, a própria igreja, a própria noiva está enferma. Sabe por quê? Porque ela tem se distraído com outras coisas, tem tirado os olhos do verdadeiro Messias, tem se encantado com os poderes terrenos. Eu desconfio que tem alguns que nem querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar, Jesus vai voltar derrubando a mesa dos cambistas, vai sair derrubando o comércio que tem dentro da casa dele. Ele diz: a casa de meu pai não é lugar de comércio, a casa do meu pai é casa de oração. E eu penso que muitos não querem que ele volte, dizem nominalmente: Jesus vai voltar, mas lá no coração que ele não querem que ele volte, porque ele vai, atrapalhar o negócio de Anás e de Caifás. Entende? Mas os profetas não se calam. A palavra dos profetas não pode ser contida. Irmãos, a igreja precisa de cura. E para a igreja ser curada, Deus levanta homens, mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a missão. Porque, primeiramente, a noiva precisa ser curada. A palavra desse profeta em Isaías 61 se dirige a Israel. Israel está todo desolado, os muros queimados. Como exercer o chamado diante dos povos? Deus tem um chamado tremendo. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E sabe por quem que Deus iria cumprir esse chamado? Através de Israel. Mas um Israel desolado, angustiado, aflito. Um Israel derrotado, com tantas mazelas para restaurar, um templo para reconstruir, muros para levantar. Como que vai ser objeto de louvor? Como que vai exercer o seu papel? Assim somos nós. Nós precisamos de cura, irmãos. Lugares arruinados nas nossas vidas, desolados, destruídos, feridas que não foram fechadas, amarguras dentro do coração. A igreja deve sinalizar o reino de Deus, mas parece sinalizar um outro tipo de reino, um reino de rancor, de amargura, de divisão. Mas Deus levantou esse profeta para pregar a boa notícia. O tempo da cura chegou. Curar o povo, libertar os encarcerados, consolar, libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados, reporta. Há um capítulo de Levítico muito especial, porém, dizem os historiadores e comentaristas que nunca chegou a se cumprir no antigo Israel, que é o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Está lá em Levítico 25, aonde deveria ser anunciado com toque de trombeta. Quando que isso deveria acontecer? A cada 7 anos sabáticos. Cada ano sabático são 7 anos. 7 anos sabáticos são 49 anos. No ano seguinte é o 50º, é o ano 50. No dia da expiação, no Yom Kippur, 50 anos, a cada 50 anos, a trombeta deveria tocar em todo Israel, anunciando essas coisas que eu vou dizer. Número 1, toda dívida será perdoada.
2, todo escravo será liberto. 3, toda a terra que foi perdida será restituída. É um ano de restauração. É o ano do jubileu. Levítico 25, versículos 8, 9, 10. Você dê uma olhada na sua Bíblia em casa, você anota e você lê em casa. Quando esse profeta fala que é tempo de libertar os encarcerados, ele usa uma palavra que é uma palavra que aparece na língua hebraica também lá no texto de Levítico. Por isso essa ponte, e tem tudo a ver, só que ainda não aconteceu, porque isso está por acontecer. Ficou por acontecer, e na realidade, Deus já proveu tudo para que isso aconteça. E qual é o jubileu? É que Jesus Cristo já cumpriu o ano da expiação, o dia da expiação. O Yom Kippur, o nosso sumo sacerdote, já entrou no céu e apresentou-se a Deus como sacrifício. Ofertante e oferta numa mesma pessoa. Sumo sacerdote e cordeiro no mesmo ser. Enquanto sumo sacerdote, ele apresenta o sacrifício. Enquanto cordeiro, ele é apresentado. Ele se apresentou diante do Pai. E o Pai disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno, perfeito. Sacrifício perfeito pelos nossos pecados. De maneira que eu quero dizer para você algo que muitas vezes a tua mente cria obstáculos para não crer. O diabo procura colocar na tua mente que isso não é verdade. Sentimentos afloram em você, mas a verdade da palavra de Deus é: se você crê no Senhor Jesus, os seus pecados estão perdoados. Se você crê no Senhor, você já está lavado. E esse perdão Ele já te deu. Mergulha no perdão. Deixe-se mergulhar nas águas do amor e da graça. Porque é nesse Yom Kippur que você é liberto. Que a sua dívida é perdoada. E que Deus faz restauração na sua vida, na sua família. Aleluia! Esse é o ano aceitável do Senhor, é o dia da graça. É o ano favorável, aonde Deus consola os que choram. O Espírito do Senhor ungiu para trazer boa nova, para trazer consolo. Se alguém entrou aqui nessa noite, sentindo-se angustiado, sentindo-se com o coração turbado, perdeu alguém. Talvez estejamos falando para alguém pelo YouTube que perdeu alguém. O Senhor te consola, porque o Senhor nos ungiu para trazer consolo aos que choram. Porque no reino de Deus, o pranto vai desaparecer. A morte já não existirá. E nós vamos nos acostumando com isso, porque pertencemos a um reino de vida eterna. Deus consola os que choram. Aonde há luto, o Senhor vai colocar uma coroa ao invés de cinzas. Imagina um lugar todo arruinado, destruído, queimado com cinzas. É ali que uma nação de reis e sacerdotes vai se levantar. É ali que um povo de propriedade exclusiva de Deus vai se apresentar diante dele. É tempo da restauração. Óleo de alegria ao invés de pranto. Queridos, aonde há pranto, onde há choro, esse espírito angustiado, esse espírito triste, nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Porque nós temos comunhão com um Deus que é pura vida, que é vida plena, que é vida abundante. Nós não podemos ser um povo com cara de gafanhoto. Irmão, tem gente com cara de gafanhoto. Sabia? Sabe por quê? Porque falta a alegria da salvação. Porém, a fonte está diante de você. Vá à fonte e você vai sair cantando de alegria
saireis cantando diante do Senhor, louvando ao Senhor, beba da fonte da vida. Irmãos, o nosso país não precisa, sabe, que a igreja faça, desculpa falar, irmãos, política humana. O nosso país precisa de um povo que sinalize o reino de Deus. Deus quer levantar homens, profetas. Olham para ti e muitos, olhando para ti, te veem com lentes humanas. E olhando para ti com lentes humanas, não dão nada por ti. Mas o Senhor vai te estabelecer para verdadeiramente ser profeta diante dos reis. Virão a ti tomar conselhos, não pedirão nada em troca. Sabe por quê? Porque o temor de Deus na tua vida vai fazê-los temer. A glória do Senhor se manifestará. Tu serás procurado com temor e tremor, e tu aconselharás governantes, mas não trocando com moeda de troca, como hoje se vê, mas olharão para ti e te reconhecerão como embaixador, te reconhecerão como representante, olharão para ti e verão os sinais de Cristo, as marcas de Cristo, e por isso te ouvirão. A igreja não pode trocar o precioso pelo vil. A igreja tem um chamado nessa nação. Deus quer levantar homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, porque o nosso país tem tudo para dar certo. Nosso povo é um povo bom, a nossa terra é uma terra boa. A igreja precisa fazer a diferença, trazer óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor aonde há espírito angustiado. Aonde há um espírito angustiado aqui dentro, o Senhor vai remover esse espírito angustiado e vai colocar a alegria da salvação, vestes de louvor. Tu vais experimentar uma unção fresca de Deus a partir de hoje, nessa conferência. Deus vai derramar sem medida do Espírito Santo. Deus não dá o Espírito por medida, queridos. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quais são os resultados desta missão? A unção é o Espírito que capacita para a missão, que é pregar a boa nova, curar, libertar, consolar, edificar. Qual é o resultado dessa missão? O profeta fala no versículo 4, em relação ao povo que vai ouvir a palavra e que vai ser tocado pelo Espírito. Edificarão os lugares antigamente assolados. Lugares arruinados serão restaurados. O que foi destruído será consertado. Restauração daquilo que foi destruído e renovação de cidades arruinadas. Uma igreja, uma comunidade, a comunidade Shalom, que aqui está, cheia do Espírito Santo, vai fazer uma diferença surpreendente aqui nesse lugar. O mundo não quer religião, religiosidade. Não quer atividade religiosa e liturgia morta. O que o povo quer, irmãos, é a presença. Se Cristo está na casa, o povo vem. Eles querem beber a água da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eles querem o alimento que Deus dá. Mas nós precisamos nos alinhar, cheios do Espírito, edificados na palavra, faremos proezas. A palavra diz: edificaram lugares antigamente assolados. Primeiro Israel é edificado, Israel é restaurado. E quando Israel é edificado, casamentos são curados.
Porque um casal cheio do Espírito Santo vai viver em harmonia. A partir da tua casa, eu quero dizer isso nessa noite. Altar restaurado dentro da tua casa. Relação de esposos e esposas. Perdão liberado. A amargura vai evaporar. A graça de Deus vai transbordar. Um jubileu dentro da tua casa. Perdão de dívidas dentro da tua casa. Vai começar a haver restauração de pontes, de pais e filhos. Pais e filhos. Pais cheios do Espírito Santo. Derramem sobre seus filhos esse Espírito. Intercedam, cheios do Espírito Santo. Imponham as mãos sobre seus filhos. Porque a promessa é para nós e para os nossos filhos. Deus não quer deixar ninguém de fora. Todos nós estamos envolvidos, incluídos no que Deus quer fazer nessa restauração. Dentro da nossa casa, na igreja. Irmãos, a obra está acontecendo. Creia nisso. Quem toma posse disso em nome de Jesus. Dentro da tua casa, querido. Dentro da tua casa. Teu marido. Saul foi transformado em outro homem porque foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz da pessoa uma outra pessoa. Entende? O Espírito Santo nos transforma em outras pessoas. Olha, às vezes a gente luta no esforço físico por alguma coisa e não acontece. Nem por força, nem por violência. Zacarias diz, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, o que você levou anos para fazer, o Espírito Santo faz assim, ó, de repente, você ouviu do céu um som, de repente o Espírito vem, de repente, as torrentes do Negueve. Queridos, você sabe que em Israel tem, olha só que interessante, em Israel tem sulcos, vales, veios de rios, sabe, que passam durante uma época do ano. E tem outra época que aquele rio simplesmente desaparece, a terra fica seca. Aí o Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou, vamos falar juntos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É o Espírito. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deixa o Senhor encher tua boca aí agora. Canta em línguas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Oh! Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Aí estão apontando para cá, ó. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos dizer com efeito, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Aleluia! Estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, como restauras as torrentes do Negueve. De repente, aquele leito seco é cheio dos rios da água da vida. Levanta a sua mão para o céu e deixa Ele te encher nessa noite. Aleluia! Derrama, Deus, da água da vida. Derrama, Deus, do Espírito da vida sobre teu povo. Dá de beber a Jacó. Dá de beber ao teu povo Israel. Aleluia! O Espírito que vem do alto. Aí é casamento restaurado, é filho que estava no vício e é liberto. É aquela enfermidade que é curada. É aquela algema que é quebrada porque o jugo é despedaçado pela unção. E aí o Senhor vai fazendo a obra dele. Vai restaurando corações, a comunhão é renovada. Você entra numa nova aliança com Deus.
você é renovado pelo Senhor, o Espírito de Deus começa a se revelar de maneira mais próxima. Você tem sonhos com Ele, Ele fala contigo. Quanto tempo alguns aqui já nem ouvem mais a voz do Senhor? O Senhor está começando a falar com você. Não é por causa do pregador, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama, Ele tem propósito com você. É isso aí, Ele tem propósito. Então Ele está renovando o seu interior, está movendo as águas, Ele está começando a trabalhar coisas novas, a dar percepção nova, renovar ministérios, renovar dons, renovar vocações, restauração da identidade, renovação da identidade de povo sacerdotal. Olha, eu quero concluir dizendo, o versículo 6 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Agora veja, um povo desolado, arruinado, envergonhado. Envergonhado, irmão, perdeu a terra. Alguém aqui passou por perdas? Perdeu. Às vezes pode ter perdido o casamento, pode ter perdido bens, o teu nome pode ter ido lá para a sarjeta. Perdeu tanta coisa. E quem diria, aquele povo que estava lá, vale de ossos secos. Os ossos secos são a casa de Israel. Mas escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. O poder do Espírito e da palavra é irresistível. Quando o Espírito sopra, quando a palavra vem, ossos secos ouvem a palavra do Senhor. E de ossos secos e sem vida, um movimento começa a acontecer. Osso com osso. Começam a chacoalhar. Começa a bater. Começa a chacoalhar. Aquilo que não tinha vida começa a se mexer. Todo mundo dizia que esse era o fim de Israel, que esse era o fim do povo de Deus. E Deus, pelo poder do Espírito e da palavra, faz ressurgir um povo que estava batido no pó para ser um povo sacerdotal e restabelecido para ser objeto de louvor de Deus entre as nações. Ele disse: vocês serão chamados sacerdotes. E não é uma classe só, os filhos de Arão, o povo inteiro. Deus quer que todo o povo seja sacerdote. A restauração da vocação, a restauração do ministério, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe a quem você serve e qual é o teu destino. Você sabe que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, habitada pelo Espírito Santo, e que Deus te chamou para cooperar com Ele naquilo que Ele quer fazer no mundo. Deus quer encher a terra com o conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar. Você entende o que eu quero dizer? Deus quer encher a terra dele com o conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar. Você sabe por intermédio de quem que essa glória vai ser exalada, que esse conhecimento vai ser liberado, esse aroma, esse perfume de Cristo vai ser exalado através do povo de Deus. O Senhor diz aqui para alguém: eu conheço as tuas obras, tua perseverança, teu labor, o quanto tu te alegravas na minha presença. E cada dia comigo era novo para ti. Sinto falta da tua comunhão. Lembra-te de onde você caiu.
lembra-te e volta. Retorna. Meus braços estão abertos para ti. Não penses que eu estou com a vara na mão para te abater. Eu tenho anel para colocar no teu dedo, sandálias para os teus pés e vestes brancas para te vestir. Tenho preparado um banquete para você. Vem tão somente, pois tu és filho, tu és filha. Vem para minha presença. Vem para junto de mim, diz o Senhor, o teu Deus. Sacia-te nas delícias da minha presença. Regozija-te no Espírito, porque eis que renovo a alegria da tua salvação. Vou encher a tua vida com a minha presença e te fazer transbordar